Fala, meu povo, maravilha! Rafael Giusti aqui, e nesse vídeo nós vamos fazer o seguinte: nós vamos importar uma imagem para dentro do banco de dados SQL e vamos exportar essa imagem posteriormente. Vocês sabiam que dá para fazer isso? Pois é, nós vamos fazer agora e isso pode facilitar aí o seu desenvolvimento de importação e exportação, guardar imagens. Não só imagens, mas assim como arquivos. Isso vale para arquivos. No caso aqui eu vou montar uma imagem, mas você pode fazer aí com arquivos, por exemplo, Excel, Word ou PDF e importar para dentro do banco de dados e exportar posteriormente esses arquivos. Maravilha? Bora para o vídeo então. Espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, deixa o gostei ou não gostei, beleza? Valeu, galera, bora pro vídeo. Então, galera, o que eu vou fazer aqui? Eu criei um banco de dados chamado Sample. Esse banco de dados, ele é um banco de dados teste. E aí, nós vamos precisar criar nele, claro, uma tabela para a gente gravar ali um ID, o nome do nosso arquivo e o nosso arquivo, né? Então, vamos criar essa tabela. Create table, arquivos, vai ser uma tabela contendo vários arquivos aqui pra gente. E aí eu vou criar as colunas ID, que vai ter um ID do arquivo, né, pra gente poder retornar esse arquivo, por exemplo, num front-end. A gente vai buscar esse arquivo de acordo com o ID e trazer o nome dele, né? E o arquivo no formato dele específico, um JPG ou um PDF ali no site ou em qualquer sistema que você estiver desenvolvendo. Então, vou colocar um nome, que é o nome do arquivo, varchar, tipo de dados varchar, o tamanho dele é 80. E agora eu vou utilizar, né, um tipo, né, uma coluna arquivo, e o tipo dela vai ser blob, que é um tipo de dado binário de tamanho grande. Então, para eu criar essa tabela tipo blob, blob significa Binary Large Object. Então, para eu criar ela, né, o blob, eu vou criar var binary. O tamanho é máximo, porque eu não sei o tamanho, né? Dependendo do tamanho do nosso arquivo, não vai caber na tabela, vai truncar ali o valor dele, né? E aí na hora de retornar, da gente recuperar esse arquivo e gravar em alguma pasta, não vai gravar, vai dar problema. Então eu criei o tamanho máximo ali para o arquivo dessa coluna, e aí eu vou executar aqui, né, a criação da nossa tabela. Ó, beleza, completou com sucesso. Aí eu vou dar um select só para garantir que nossa tabelita está funcionando. Beleza, rodou, ID, nome, arquivo. Show de bola, tabelinha funcionando. Agora, pessoal, nós vamos incluir aí nosso arquivo. Eu realizei o download de 2 arquivos aqui, ó. Então, fiz o download de 2 arquivos aqui, salvei na pasta temp dentro da raiz do meu C2 pontos aqui, né, do meu diretório. E aí eu vou pegar esses arquivinhos e vamos importar para o banco de dados. Então, cada arquivo desse será uma linha aqui, terá um ID diferente aqui para a gente. Como que nós vamos fazer a importação do nosso arquivo para dentro do nosso banco de dados? O que a gente vai fazer? Nós vamos dar um insert, vamos criar um registro novo, né, lá na nossa tabelinha arquivos, e aí vamos passar, né, o caminho do nosso arquivo para um comando do SQL, e ele vai fazer a importação, a conversão desse arquivo no tipo de dados var binary, que é o tipo de dados para arquivos ali, né?
do tipo binário, né, grande, binário grande, e ele vai gravar nessa coluninha de arquivos para a gente. Então, como que vamos fazer? Vamos criar o arquivo lá, o registro. Insert, into, arquivos. Vou passar aqui as colunas. ID, nome, arquivo. E aí eu vou dar um select 1, que é o nosso ID. O nome do nosso arquivo, que é foguete.jpg. E aí eu vou falar que eu tenho uma book column from. O que é o book, né? O book ele vai pegar o arquivo e vai importar para dentro do banco de dados. Ele vai buscar o arquivo através, nós vamos utilizar também o OpenRAW-set, que o OpenRAW-set vai buscar uma fonte de dados fora do SQL e o book vai fazer a importação do arquivo. Então eu estou informando aqui que o meu arquivo é um book column from open raw set, que é para ele buscar uma fonte de dados fora do banco de dados. Vou falar que é um book. E o book, esse comando book vai buscar no caminho aqui do nosso arquivo. Então eu vou passar aqui o caminho do nosso arquivo. E o nome do nosso arquivo, foguete.jpg. Vou falar o tipo de dados dele, que será single blob. Ou seja, o book vai transformar esse arquivo em single blob. E vou falar que ele é um arquivo, que é a nossa coluna arquivo. As arquivo. Beleza, galera. Então vamos executar esse cara aqui e vamos ver se ele importou, se ele vai importar o nosso arquivo aqui, foguete, para dentro do banco de dados. Então eu vou executar a query. Beleza. Uma linha afetada, né? Então eu vou abrir aqui uma nova query e vou fazer um select lá. Select asterisco from arquivo, nossa coluna, nossa tabelinha. Vou dar um F5. Tá aqui o nosso arquivão importado em blob. E aí, galera, vou importar agora o nosso próximo arquivo. Então eu importei o foguete. Agora eu vou colocar o ID2, que é a nossa próxima linha aqui. Vamos pegar o nome do arquivo, foto.web. Vou dar um rename, vou copiar esse nome todinho com a extensão. Vou colar aqui. Isso aqui, galera, vocês podem criar uma procedure para estar executando a linha. Vamos supor que você tem um sistema e você quer importar os arquivos. E aí você cria uma procedure e vem dando um insert nele ali e trocando, né? Lógico, incrementando aqui o ID, trocando o nome da foto, enquanto tiver foto lá, tiver arquivo, né? Ou PDF ou Excel, qualquer tipo de arquivo, e vem passando aqui o nome do arquivo. E aí ele vai importando ali dentro da sua coluna de arquivos do banco de dados. Então, renomeei aqui para foto, para o próximo arquivo. Vou dar um execute. Beleza, ele executou. Vamos ver se deu tudo certo. Vamos dar um execute aqui. Beleza, importou nossos dois arquivos. Agora, galera, que nós já temos nossos arquivos importados aí para nossa tabelinha,
dentro, né, do nosso banco de dados, o que nós vamos fazer? Nós vamos criar nossa exportação desses arquivos para uma pasta qualquer. O que eu vou fazer aqui? Dentro da minha pasta temp, aqui onde eu tenho os arquivinhos, eu vou criar uma nova pasta em que eu vou colocar aqui arquivos exportados. E dentro dessa pasta vai aparecer nossos arquivinhos que nós vamos exportar, né? Nós vamos exportar um ali e eles vão aparecendo aqui conforme a gente vai exportando, tá? O importante é lembrar que a maneira que nós vamos exportar isso, né, é através de um procedimento de automação OLE. Esse procedimento ele deixa instanciar ali objetos de automação que fazem essa exportação de arquivos e essa conversão em arquivos. O importante é que a pasta que os arquivos serão exportados deve estar dentro ali do servidor do SQL, tá? Primeiro, para exportar, nós vamos precisar habilitar, né, os procedimentos do OLE, porque ele não vem habilitado. E como que a gente vai habilitar? Nós vamos executar algumas procedures de configuração aqui. Vou fechar esse cara aqui. Que vão habilitar esse procedimento de automação OLE. SP configure. Eu vou colocar show advanced options valor 1, que é para habilitar. Go reconfigure, que é para ele reconfigurar lá aqui nas configurações do banco de dados. Então, go novamente, vou executar a configure novamente. OLE automation procedures, também para ele habilitar. Vamos dar um go. Vamos reconfigurar de novo. E um go novamente para ele finalizar. Vamos ver se ele altera essas opções para 1. Se ele não der erro, porque ele alterou, executei. Aqui ele já estava habilitado, né? No meu caso, porque eu já estava utilizando ele, já estava em utilização, né? E aí ele já, né? Ele fala assim, ele executa essa primeira linha aqui, essa SP, né? Essa procedure, e aí ele fala para instalar. Rode novamente com reconfigure. Ele executou aqui, chegou aqui, ele fez a mesma coisa. Ele fez a alteração lá do nosso parâmetro e rodou o reconfigure para instalar e finalizou. Agora nós vamos criar aqui o procedimento para exportar esses arquivos. Como que nós vamos fazer isso? Eu vou declarar uma variável aqui chamada picture string, que vai ser um inteiro. Eu vou declarar também uma imagem, que é a nossa imagem, que é o tipo var binary. E vou declarar aonde está essa imagem, né? File path, que é do tipo varchar.
que é o local que está nosso arquivo. A gente vai precisar dar um set na imagem. Então, da onde a gente vai pegar essa imagem, né? Então, set image. Então, nossa variável imagem vai ser nossa select do arquivo que a gente quer. Então, aqui como auxiliar, eu prefiro fazer desse jeito. No auxiliar, então, sempre que eu vou fazer uma subquery dentro de uma query, ou uma subquery dentro de um insert, ou uma subquery, eu realizo o subquery mesmo aqui fora. Select from arquivos, eu vou dar um F5, e aí eu vou passar nosso ID. Where eu vou gravar primeiro o ID 1. Where ID igual a 1. Então tá aqui. Essa nossa subselect aqui. Então select asterisco. Então aqui é a nossa coluna, que vai ser convertida, né, por algumas procedures do procedimento de automação LE e gravar lá no nosso na nossa saída lá, que seria a nossa pasta, né? Nossa pastinha de arquivos exportados. Então, tá aqui, vai ser esse valor que ele vai ser atribuído aqui, que vai ser exportado. Beleza? Aí set file path vai ser o caminho que será exportado esse arquivo. Então, o caminho vai ser aqui, ó. Que é esse caminho. E aí, o que eu posso fazer? Ou eu faço uma nova select aqui, ó, para pegar o nome. Então, eu posso fazer isso aqui, ó. Esse é o nome do nosso arquivo. E aí eu posso fazer isso aqui. Colocar o nome. Ou eu coloco o nome direto também. Não tem problema. Mas eu prefiro fazer dessa forma porque ele pega certinho o ID e coloca o nome. O que eu posso fazer também, agora pensando aqui, é declarar @id, vai ser um int, set id, e aí eu vou passar o id. E aqui, ó, eu passo a variável id. Where id igual nossa variável id. Por quê? Porque daí não tem erro, eu não preciso ficar alterando aqui, preciso ficar alterando aqui. Eu só altero aqui e a hora que eu executar, ele vai carregar aqui nessa variável o ID que eu estou passando. E aí ele vai passar para a query aqui. Criadas nossas variáveis, nós vamos rodar as procedures ali do processo automatizado ALE, né, para criar nossos arquivos. Então, primeiramente, o que nós vamos fazer? Nós vamos dar um exec, né, na procedure sp create. Nós vamos falar que é nós vamos utilizar o método string. Vamos passar um identificador dele, que é o picture string que a gente criou.
falando que ele é o nosso output. Nós vamos executar a próxima procedure. O a set property para criar propriedade, né, para esse cara. PR nosso string, nosso ID, né, aqui do output, que é o nosso string já instanciado, type 1, exec. Vamos executar a próxima procedure. O a, nós vamos chamar o método. Então, nós criamos nosso objeto string, nós setamos a propriedade dele e agora nós vamos chamar o método para esse cara. Open, para ele abrir nossa classe aqui, nosso string. SP. Vamos chamar o método write, para ele escrever nossa imagem. Então ele vai abrir aqui o string, vai escrever a imagem no string. E aí ele vai salvar como arquivo. Todos esses caras aqui, ó, segundo parâmetros, são os métodos do ADODB string. E aí eles que fazem o rolê aí de gravar a imagem, de manipular a imagem. Então aqui eu estou passando o método save to file, que é salve para o arquivo. E aí eu vou passar o file path, aonde ele deve salvar o conteúdo 2. Exec sp o a destroy e aí a gente vai passar o pct string. Então o que que acontece? Aqui, ó, ele criou o nosso string nesse cara aqui. Ele instanciou o string aqui, né, o objeto string dentro do SQL lá. Ele setou a propriedade como tipo 1, né? E aí eu executei os métodos dele, open para abrir o string, o write para ele gravar a imagem no string e o save to file para ele gravar o nosso arquivo na file path, que é essa string aqui, né, que a gente montou. Então, lá em arquivos exportados é para ele criar nosso arquivo lá a hora que a gente rodar. E o destroy, ele vai destruir o nosso objeto string instanciado. Ele vai destruir a instância criada aí
aqui pelo create, pelo método, pela procedure create, né? Galera, vamos ver se funciona. Eu vou executar e deu coloquei os pontos de vírgula aqui e não tem. Opa. Aqui. Opa, aqui também. Agora foi. Belezeira. Vamos ver se ele criou nosso arquivo lá com o ID 1. O ID 1, como nós vimos, é o foguete. Criou aqui nosso arquivo foguete. Se eu abrir, belezinha, exportou nosso arquivo para arquivos exportados. Agora eu vou exportar o ID 2. Vamos ver se funciona? Então, ID 1, ID 2. Vou executar. Funfou. Rodou, belezinha. Vamos ver se ele criou lá. Que é o foto. Criou aqui, ó. Foto. Beleza. Criou e exportou nosso arquivo. Então, o que a gente fez? Nós fomos e importamos os arquivos para dentro do SQL e exportamos eles através dos procedimentos OLE, né? Procedimentos automatizados OLE, que é o que trabalha com arquivos, com exportação de arquivos. Utilizamos aqui o string, criamos aqui o objeto string. Esse objeto, nós setamos a propriedade dele para a imagem, demos um open nele, né? Abrimos o objeto, gravamos a imagem no objeto e aí salvamos a imagem, né? Ali através do objeto string, salvamos na nossa pasta, no nosso file path aqui, que é o nosso diretório mais o arquivo, né? E aí destruímos a instância do string. Tá ok, galera? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dá um like ou não gostei. Inscreva-se para mais vídeos como esse. E se tiver algumas dúvidas, deixa aí na descrição sua dúvida, sugestão ou o que for. Deixa aí na descrição, deixe seu comentário e até a próxima. Valeu!